Vamos orar a Deus. Pai, nós estamos diante de Ti e nos oferecemos sobre o Teu altar para Te adorar, para Te louvar e para ouvir a Tua palavra, o Teu conselho. Tudo que é para edificação, tudo que é certo, nos diz que tudo vem do Senhor. Então permita que esta igreja, esses irmãos, possam ouvir os Teus conselhos. Nós somente nos dispomos para que Tu possas nos usar e falar à Tua igreja. Ajuda-nos. Ajuda-nos a não ser somente ouvintes, mas praticantes também. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, tome a frente desta reunião. Amém. Eu quero ler as Escrituras em 1 Pedro, capítulo 5. E temos também Efésios, capítulo 4, verso 27. 1 Pedro, a partir do capítulo 5, verso 9, 8 e 9, nos diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Mas lembra, ele não é o leão, ele brama como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E Efésios capítulo 4, 27 nos diz: não deis lugar ao diabo. Que o Senhor nos abençoe. Assentai-vos. Eu quero pedir toda a vossa atenção. E a gente sempre está preocupado com vocês. Como Paulo era preocupado em apresentar a igreja como uma virgem sem mácula, sem ruga, a um esposo, a saber, a Cristo. E Paulo diz que ele temia, como a serpente enganou a Eva, também vos engane. Vos engane. Então ele diz, eu temo. Por isso, Paulo, ele se preocupava com o bem-estar espiritual da sua igreja, do seu povo. E qualquer pastor responsável por almas sente essa responsabilidade internamente, ele se preocupa com o bem-estar do seu povo. Por isso, irmãos, nós sempre procuramos trazer muitas coisas, cultos, a nossas palestras, às vezes voltado mais para a vida prática do cristão. Porque o que vai nos pôr no arrebatamento é as coisas práticas, não são as coisas teóricas, mas as práticas. E eu quero chamar a atenção de todos vocês nesta manhã para este assunto. Não abra brecha para o diabo. Quer dizer, não dê lugar ao diabo. Ao diabo. Se tem uma coisa que o diabo pode queixar muito, dos crentes, há muitos, tudo que é falha dele ou dela, joga a culpa no diabo. Eu acho que o diabo chega e diz, Senhor, tu sabes que eu não sou culpado disso. Ela não vigia, ele não se cuida e faz as coisas erradas e depois joga a culpa em mim.
eu acho que o diabo teria também o que se queixar, né? Mas, voltando às escrituras lidas, a escritura diz que o diabo ruge como leão ao nosso derredor, procurando a quem devorar. O diabo, ele não pode entrar em uma pessoa como ele quer, na hora que quer, quando ele quiser. Não. É preciso haver uma oportunidade, aquela pessoa oferecer uma brecha, uma oportunidade. Não é dessa forma que muitos pensam, não. Mesmo a serpente, diz o irmão Brana, por certo ela deu lugar para o diabo entrar nela. Ela pensava, tinha um pequeno nível de inteligência, então ela teve que dar abrir uma brecha. E o diabo, ele é persistente. Ele está sempre rodeando, procurando essa brecha. Mas se as muralhas estão bem firme, está de pé, ele não tem como entrar. Não tem como entrar. Certa vez, havia uma caravana e quem lhe conduzia era um cristão. E todos os fins de do dia, ele orava a Deus para que Deus os guardasse dos assaltantes do deserto, dos beduínos. E teve um dia que ele estava muito cansado. Ele fez uma oração que não vale nada, né? É o que acontece algumas vezes. E ele simplesmente deitou e dormiu. Quando acordou, os bandidos já estavam ali. E ele ficou assustado. E o chefe dos bandidos disse: não, eu não vou fazer nada, mas só quero uma explicação. Há dias que estamos vos seguindo, e todas as vezes que queremos vos assaltar, vocês estão protegidos por uma muralha e não há lugar para a gente entrar. E hoje tinha uma brecha nessa muralha, por isso que nós entramos. Daí ele recordou daquela oraçãozinha, né, superficial, e ele deixou uma brecha. O diabo também, ele anda sempre procurando uma brecha. Uma brecha. Agora, por que ele procura uma brecha? Ele tem que exercitar o seu ministério. E ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o ministério do diabo. Matar, roubar e destruir. Então, irmãos, nós queremos dizer que todo cristão verdadeiro, sincero, temente, você está blindado por uma proteção de Deus que o diabo não pode penetrar. É como uma casa que tem a porta, mas a chave está pelo lado de dentro, não pelo lado de fora. Se a chave está pelo lado de dentro, então é preciso que a pessoa, o morador, abra, dê oportunidade para abrir essa porta. Ele abre a porta. Porque de fora o diabo não tem como abrir. O irmão Brana disse que ao redor de todo cristão existe uma atmosfera, quer dizer, uma proteção. Creio que ele fala 3 metros,
3 metros. Então, 3 de raio, né? Mais 3, 6. Há uma circunferência de um muro que te protege. Que te protege ali. Inclusive os anjos de Deus, olha bem, os anjos de Deus, eles são administradores, quer dizer, estão trabalhando a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Eles nos protegem. Então Deus nos protege através deles e do seu poder. Agora, você diz, como que o diabo pode entrar? Se abrirmos a porta, se dermos oportunidade. Por isso, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. O homem pode dar lugar ao diabo? Claro. Não deis lugar ao diabo. Então, cabe o quê a nós? Uma vigilância permanente, uma vigilância. Você vigiar a você próprio. O que você fala, o que você faz. Vigie mesmo os teus projetos, teus planos. Vê se Deus está dentro deles. Você tem que vigiar. É claro que toda vigilância, ela cansa um pouco em certos momentos. E aí é onde está o perigo. Porque é nessa hora que pode uma brecha surgir para o diabo incomodar. O segredo do sucesso, irmãos, é a vigilância. Você diz a oração. Está bem a oração. Mas Jesus disse, vigiai e orai. Primeiro, vigiar. Há pessoas que oram, mas não vigiam, não se cuidam, não tem aquela prudência própria e cai em tentações, cai em situações difíceis e depois diz, eu não sei por que me aconteceu, se eu oro tanto, se eu faço isso, eu faço aquilo. Você tem que vigiar, se policiar como um cristão. Então, ninguém pode dizer, o diabo me fez cair. O irmão Branham nos diz o seguinte, é porque você não vigiou, não cuidou. Porque para você cair, o diabo ele teria que entrar em você. E para entrar em você, ele teria que se arrepender, ele teria que ser batizado, consequentemente, ele seria teu irmão. Mas ele não pode entrar de qualquer jeito. O assunto é que deste lugar ao diabo. Deste lugar ao inimigo. E ele, quando vem, você sabe que ele não é santinho. Ele vem para bagunçar as coisas. Bagunçar a atmosfera de casa, bagunçar a sua vida financeira, bagunçar a sua vida moral, bagunçar tudo. E quanto mais ele sujar, mais ele está desempenhando o seu ministério. Em uma aldeia africana, geralmente, as aldeias africanas, eles vivem ali no meio de feras, leões, tigres, hienas. Então eles fazem uma cerca ao redor da aldeia, com madeiras espinhentas, que tenha espinho, e joga mais espinho ali ao redor. Eles protegem a aldeia. Por quê? O perigo está à noite. Esses animais perigosos, como o leão, o
leopardo, eles atacam à noite. E eles então vêm ali naquela aldeia, enquanto o povo está dormindo, mas ele vai rodear aquela cerca, procurando o quê? Uma brecha. Procurando um lugar para ele poder entrar e fazer sua obra de terror. Assim também o diabo ele procura fazer, mas ele só vai entrar se encontrar um lugar. Agora, o que é que compete a todos nós? O que é que compete? Vigiar e manter este lugar blindado. Caso contrário, sofreremos consequências. Sofreremos consequências. Vamos para alguns exemplos bíblicos. Deus, ele protegeu Adão e Eva com a sua palavra. E orientou, não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Porque o dia que vocês fizerem isto, vocês morrerão. Morte significa separação de Deus. Ora, é claro que o diabo sabia, ouviu. E, como disse certa vez um pastor, Adão e Eva, eles tinham uma Bíblia que podia guardar de cor. Porque era só isto, não comam, senão vocês vão morrer. Era pequena, uma frasezinha. Mas não pense que você, ao saber do que diz, quer dizer que você está firme, que eu esteja firme. Por isso, irmãos, é bom a gente se firmar no que está escrito. Aconteça o que acontecer, mas é aquilo. Eu não entendo isso, eu não vejo, mas isso diz assim, eu creio que isto é a verdade e que essa verdade prevalecerá. Aleluias. A verdade prevalecerá. Então o diabo o que fez? Através da serpente, Deus ele não entra em animais. Deus ele só habita no ser humano. Agora o diabo entra em qualquer coisa. Entende? Mas Deus não. Então o que aconteceu? O diabo esperou uma oportunidade. E é claro que era quando Eva estava sozinha. E quando ele encontrou essa oportunidade, ele se aproximou. Bom dia, irmã Eva. Bom dia. Está comendo fruto? Está bem bom isso aí? Claro, é uma delícia. Não disse Deus que vocês podem comer de todo o fruto do jardim? Eva disse, sim, menos tal fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo disse, Deus sabe que o dia que vocês comerem dele, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então o diabo ele entrou com uma pergunta que demandava uma resposta. Não disse Deus que podereis comer de todos os frutos do jardim? Claro que Deus falou, menos tal. E ali o diabo captou a atenção de Eva. E a curiosidade de Eva levou ela a parar. Você já observou que a maioria das quedas é porque você para? É porque a gente para ouvir? Para como Eva, porque se Eva não parasse, ela não cairia.
para saber, e aí é onde está o perigo. Para aquela voz nova que surgiu no celular, e atrás está a voz de um malandro ou de uma malandra, e você para dar ouvidos. Quer ser muito educado, e aquilo avança para uma certa aproximação, amizade, e todo mundo sabe no que vai acontecer. Todo mundo sabe onde isso vai dar. Por quê? Porque você parou. Você parou para ouvir, você parou para ver, você parou. Mas lembre-se que se Eva não parasse, se você não parar, as coisas não vão acontecer. Seja às vezes seja sem educação para com o pecado, para com a coisa errada. Já se identifique de saída. Eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, eu sou um pastor, eu sou um crente em Jesus. Já diga a tua identidade. Agora, se vai querer se esconder atrás de um outro véuzinho, de um outro véu, você já está meio caminho, já caiu. É como disse o irmão Brana sobre aquela moça que converteu, e ela era a melhor bailarina, ela e o rapaz ali. Ganhava todas as competições. E ela, como ela se converteu e foi na costureira para fazer outras roupas, né? E de longe ela ouviu a música lá no clube, aquelas antigas músicas. E ela lembrou do tempo que ela dançava e junto com aquele colega ganhava todas as danças, todas as competições. Daí ela pensou, eu não amo mais isso, mas tem uma coisa. Eu posso passar lá por perto, encontrar algum colega e testificar de Jesus para ele. E ela arriscou. Ela se arriscou. E quando ela viu, se deu por conta, estava nos braços de alguém dançando. E quando ela saiu daquela situação, ela correu para a casa do irmão Brana, que era um jovem cristão, e pensando, irmão Brana, eu estou perdida. Daí o irmão Brana orou por ela, expulsou aquele demônio, parecia um morcego, saiu dela. E aquilo foi debaixo do sofá, e lá estava dormindo um amigo do irmão Brana, bêbado. E o rapaz pulou fora do sofá. O irmão Brana disse, Satanás, minha irmã não queria fazer isto, mas tu a induziste. Mas o irmão Brana, o importante que ele disse, ela caiu. Preste atenção. Quando ela parou. A queda dela não foi lá dançando, a queda dela foi anterior. Quando ela parou para ouvir, parou para futricar o cérebro e pensar daquela maneira. Irmãos, é meio caminho andado. Se você para ouvir aquela coisa que não é certa, por isso eu digo, é preciso ser mais sem educação com o pecado. Porque eles fazem isto. Eu não sou crente, não quero ouvir, ou isso, ou aquilo. Eles são sinceros.
E por que você não é sincero e definido na sua posição? Eu conheci um pregador, um homem alto, bem, com corpo, como diz, sarado, um homem forte, bonito, daqueles que a mulherada é atraída. E a esposa dele, uma coisinha assim. Mas ele mesmo nos falando, ele disse, já morreu, sabe? Não fica pensando, não. Ele disse, eu não me envergonho de me identificar, eu sou um pastor, eu sirvo a Deus. É preciso colocar o freio diante dessas tentações. Eu sou bem casado e amo a minha esposa. E eu nunca vi um homem para elogiar tanto a esposa dele como aquele. Irmãos, agora, se a pessoa naquele ônibus se senta ao lado de alguém e começa a negar a sua identidade, ora, é meio caminho andado. Está dando oportunidade para o diabo. E o diabo sabe disto. E ele não vai perder essa oportunidade. Então nós vemos, irmãos, que Eva estava sozinha. Ela deu lugar. Duvido que eles haveriam de fazer alguma coisa, o diabo usando a serpente, se Adão estivesse perto. Estivesse com o seu marido ao seu lado. Claro que isso não iria acontecer. E você tem que entender uma coisa. Aquilo não aconteceu inesperadamente, não. Aquilo veio tempo, o diabo ele tem paciência. Aquilo levou tempo de buscando uma aproximação, buscando uma oportunidade, e até que chegou a hora. Não é certo? E Eva descreu do que Deus havia dito. O dia que comerdes, morrereis. Morte quer dizer separação eterna de Deus. Então, irmãos, ela deu lugar ao descrer. Ela deu lugar ao parar. Ela deu lugar ao entrar naquele tipo de conversa. Naquele tipo de assunto. Ela deu lugar. E hoje a humanidade toda sofre das consequências, não é? Então, muitas vezes, irmão, essas brechas, elas surgem, vamos dizer, dos lugares menos esperados. Essa brecha, ela surge por falta de sermos mais cautelosos, mais prudentes. Muitas vezes, vamos aqui a alguma coisa. Eu vou dar outro exemplo bíblico. A contrariedade, ela, se você não vigia, agora não há quem não passe por contrariedades, por aborrecimentos. Geralmente isso vem por decepções. Você passa, todos passam, mas você tem que ter cuidado, porque essa é uma hora de fragilidade. Vigie. Lembre-se disso, o diabo está procurando uma oportunidade para exercer o seu ministério. Nós vamos olhar na Bíblia sobre Saul.
Saul, ele chegou a ficar endemoniado, fora de si. Mas lembre-se, o diabo teve o porquê entrar ali nele. Deixa eu ver aqui onde eu marquei. 1 Samuel, capítulo 16, nos diz assim, começando com o verso 14. Deixa eu me ler um pouco. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quer dizer, Deus permitiu aquele demônio incomodar a Saul. Agora você pergunta, por quê, pastor? Leia antes. Quando Deus mandou Saul que fosse e destruísse os amalequitas, porque estes haviam atacado Israel quando estes saíram do Egito, e Deus jurou que um dia exterminaria aquela gente. E Deus disse para Saul, através de Samuel, vai, destrua, não deixe nada de pé. Corte as árvores, mate os animais, mate o homem, mate a criança, destrua todos. Saul foi e fez a coisa, vamos dizer, parcialmente. Ele foi, tudo que era ovelha velha, magra, cavalo, jumento, camelo, ele matou. Mas as gordas, as bonitas, deixaram. O rei, eles pouparam. Agag, pouparam. Então, mas o que não prestava, eles acabaram. Acabaram com o povo, as crianças, mas pouparam muita coisa. E daí o que disse Deus ao profeta Samuel? Cedo, Saul já me deixou o meu caminho. E eu me arrependo de ter posto ele como rei. Saul era a escolha do povo, não era a escolha de Deus. Resultado, lá foi Samuel. Samuel gostava tanto de Saul que ele foi com o coração dolorido. E quando ele chegou lá, Saul veio, ungido do Senhor, ungido de Deus, nós obedecemos, nós fizemos tudo como Deus mandou. Samuel só disse, que mugido de animais balidos é estes que chegam aos meus ouvidos. Saul disse, é que o povo poupou para fazer sacrifício ao Senhor. Quer dizer, vamos adorar a Deus com esse despojo. E Samuel disse, tem mais agrado a Deus por sacrifício ou pela obediência? E ali, Samuel foi claro e disse, Deus já escolheu o outro homem em teu lugar. Então a desobediência de Saul e a desobediência de qualquer crente às escrituras, aos ensinos, é uma baita brecha. O diabo pode entrar correndo. A desobediência. Então, vai manter seu muro fechado, sua cerca fechada? Lembra que a obediência é o que bate primeiro a porta. A obediência. E o que aconteceu? Aconteceu isto aqui. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Deus não vai viver em um desobediente. Deus vai viver no
obediente. Por isso disse o profeta, e a Bíblia diz que a obediência completa a palavra lhe dá direito do sinal de ter Deus contigo, ter o Espírito Santo. E assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quer dizer, Deus permitiu aquele o demônio vir chicotear Saul. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil a presença. O Senhor é com ele. Saul enviou mensagem a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé o jumento, carregado de pão e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. E Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Você veja o que a música faz: ela calma, ela liberta. Por isso é que pesa muito sobre o líder de cântico e os músicos esta responsabilidade. E devam sempre orar e pedir a Deus, para que quando o pastor pegar o púlpito, já pegue naquela atmosfera, naquele ambiente pronto. Então nós vemos que Davi foi o instrumento para aliviar a situação de Saul. Mas aconteceu um certo dia, eu vou tomar aqui na frente um pouquinho, que Davi, ele passou a comandar as tropas de Saul contra os filisteus. E Davi era um jovem, mas ele era super prudente. E para onde ele ia, trazia vitórias. E olha bem, e as mulheres, sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças com adufes, com alegria e com instrumento de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha a contrariedade de Saul. E eu estou falando que o diabo, a contrariedade, a decepção, ela abre porta para o diabo. Você lembre disto. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi
em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Era um espírito religioso, né? E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Vocês vejam que a contrariedade de Saul levou o diabo a planejar a morte do próprio Davi. E Saul era sogro de Davi. Calcula se não fosse. E Saul atirou a lança, dizendo: encravarei a Davi na parte. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então, irmãos, depois vocês podem ler em Samuel sobre essas coisas. Mas eu disse a vocês e volto a repetir: cuidado com as contrariedades, com as coisas que te aborrecem. Eu não vou ter isso nunca. Quem é que não passa por isso quase todos os dias? Em maior ou menor força, né? Todos nós passamos. E às vezes, isso é uma pressão para romper a cerca, para deixar uma brecha. Não é destruir toda a cerca, é abrir um buraco. Então é preciso ter cuidado com as contrariedades. Eu não gosto disso, tá bem. Mas como você vai agir? De que maneira você vai administrar? Quem é a mulher que às vezes não está triste devido ao marido? Atitudes egoístas e tantas coisas. Qual o marido que às vezes não está triste, contrariado com a maneira de sua companheira? O importante é você saber administrar estas coisas e saber que as coisas elas passam, são por fases. Porque se você encarar aquilo como uma coisa definitiva, aí é pior para você lidar. Fases. E as fases vão passando, e é por elas que você vai amadurecendo. Então você melhora ou você piora. Quando Saul ficou contrariado porque ouviu aquela música, aí o diabo fez festa com ele. E como que ele perseguiu a Davi? Davi perseguia Saul? Ambos tinham a mesma unção? Ungidos pelo mesmo profeta? Não, Davi não perseguia. Eleito não persegue eleito, diz o irmão Brana. Eleito não persegue eleito. Então, amados, é preciso ter cuidado com certas circunstâncias da vida. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ruge como leão, procurando a quem pode devorar, a quem devorar. Você tem que saber lidar com seus desejos,
com suas contrariedades, em casa, até na igreja, decepção um irmão com outro, irmã com outra. Agora, irmãos, eu sempre tenho dito há duas coisas que um casal nunca deveria nomear, pensar. Pior falar, e muitas vezes mais pior, se firmar nisso, é separação, divórcio e suicídio. Você já viu que uma pessoa, quando pensa em suicídio, geralmente essas pessoas estão numa situação deprimida. Elas estão numa depressão, como chamamos. Pensam em se matar. Pensam em se matar. E esquece que a Escritura diz que quem destruir este corpo será destruído. Porque este corpo não é teu. E vocês já observaram que cada coisa que acontece parece que vem para confirmar: eu tenho que dar cabo da minha vida. Eu tenho que acabar com a minha vida. Eu tenho que me separar. Eu tenho que me divorciar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Cada coisa que sucede parece que a resposta é a separação. É o divórcio. É o abandono da família. Por isso eu digo, nunca se nomeie isso entre vocês. Casais, jovens que pensam amanhã vai ter o seu lar. Nunca deixe esse diabo entrar, porque quando ele consegue pôr ali uma unha, ele vai abrir mais a brecha. Porque todas as coisas que acontecem dali para frente parece que é para chegar à separação. E por que tem acontecido tantas separações no meio do povo cristão? Porque dá lugar ao diabo. Ninguém vem com aquele espírito de tolerância, de suportar. Porque o casamento é isso, é até que a morte separe. Como diz aquele ditado de Mato Grosso, que casar não é casaca. Quando se enjoa, pega e de pendura na estaca. Não, não é isso. É aguentar. Mas ela é isso, é brigando, é aquilo, é ciumento, blá, blá, blá. Foi tua escolha, querido. Quando estava namorando, ao invés de analisar a coisa mais profundamente, pensou que a lua é queijo, né? Avançou de qualquer jeito. Viu, rapaz? Ela, lindos olhos, cabelos cacheados, olha, um corpo bem formado. Meu filho, e aí? Você tem que levar a tua carga. A mim não importa se é chorando ou sorrindo, você tem que ir até o final. E lembra que até que a morte separe. E eu ainda digo, hoje as pessoas estão vivendo bem mais do que vivia. Então aguente, suporte. Vamos adiante com tudo isso. Mas é preciso estar consciente dos passos que está dando. E saber que deve suportar. Casou, tem que se suportar, tem que ir. É levar a tua cruz, se é cruz que você pegou, leve até o fim. Até o fim. Não corte ela, porque lá no final vai fazer falta para atravessar o rio. Leve até o fim. É a tua carga.
E quando você enfrenta qualquer situação com essa predisposição, ora, irmão, o diabo não vai cavar muito, não vai muito longe. Mas lembra que a nossos dias, a nossa era é dessa forma. Moderno. Se não der certo, eu parto para outra, eu parto para outro, faço isso, eu faço aquilo. E esquece, minha irmã, que se você tem marido vivo, você vai para o inferno se você casar com outro. A Bíblia diz, Romanos 7, que será chamada adúltera se tem marido vivo. O que fazer? Ore para que ele morra então. Não é? Veja por aí. Então, e ele tem razão todas as vezes? Há homens que empurram sua companheira para o abismo, para se livrar dela. Então, em tudo que acontece por aqui, você tem que saber como lidar com estas adversidades, com essas decepções, com estas amizades. Você tem que saber como lidar. Pastor, como é que eu devo lidar? Como você é, como uma cristã, como um cristão. Nada te pode fazer sair fora daquela conduta cristã. Nada. Então, irmãos, há muitas brechas. Uma das brechas é a falta de perdão. A falta de perdão. Lembra que Jesus disse, se não perdoardes, não sereis perdoados. Olha o buraco. Saber perdoar. Mas eu não sei perdoar. Eu sei que é difícil. Mas peça a Deus, me ensine a lidar com isto. Me ensine a lidar com aquilo. Peça a Deus e Ele vai lhe dar graça para isto. Então, a falta de perdão, ela traz no final a amargura ao coração. E a amargura é um ácido, é um veneno que vai te matar espiritualmente. Nunca deixe a raiz de amargura tomar conta de você. Nunca. Porque ela vai tirar o Espírito Santo de você, ela vai te matar. Diz o profeta, os ácidos venenosos da malícia e da inveja tirará o Espírito Santo de você. Então, nunca deixe o seu coração ir pelo caminho da amargura. Está bem? Nunca. Aprenda a usar o perdão. Perdoa. Tente perdoar. Procure, peça a Deus para lhe ajudar. Mas essas coisas, a falta de perdão, a raiz de amargura, esse rancor, essa diferença. Você nunca pode ter diferença contra quem quer que seja, um irmão, uma irmã. Você pode não andar com ele, com ela, tudo, mas respeite a teu irmão, a tua irmã. Há outros que têm prazer por esta aproximação. Então você simplesmente respeite. Respeite.
Mas estas coisas todas são brechas. Vocês já viram quão cortante, prejudicial são as palavras impensáveis? Fala. E a Escritura diz que as palavras é como uma flecha que se lança, elas não voltam atrás. E as palavras cortam mais do que qualquer navalha, machuca, mata. Você tem que ter cuidado com a tua boca. Davi chegou a pedir: Senhor, ponha um guarda à porta da minha boca. Para que guarda? Para não falar besteira. E quantos homens ou mulheres se descarrega no seu marido, na sua esposa? Você não está descarregando em outra pessoa, a não ser Cristo que está nela, Cristo que está nele. Respeite. Você quer respeito? Respeite. Deixe as coisas, trate das coisas, nunca trate das coisas, irmãos, com raiva. Nunca faça isso. Se você vai corrigir um filho, espera o teu sangue estar frio. Ah, mas aí eu não tenho coragem. Então, que não tenha coragem, quando o sangue está quente e aquela correção vai soar como vingança, porque ele fez coisa errada. Ele pensa, bem, eu fiz e paguei, então não estou quites. Não é assim. Nunca se ponha o sol sobre a tua ira. Vocês vão para a cama, deixa o dia com aquela amargura, com aquela dificuldade, com aquele buraco aberto. Lembra que o leão rodeia a aldeia, é à noite. O ar está infestado de espíritos, de demônios. Nunca se ponha a ira, o dia, você com o coração assim. Procure resolver. Ou senão, se é o casal, vai dormir em X, né? Um para lá, outro para cá. É uma maneira certa? Ora, há muito que se fazer e entrar nessas coisas. E vocês já perceberam que as nossas maiores falhas estão no dia a dia, nas pequenas coisas? Não deixe com que a raiz de amargura te controle. Não é porque alguém falou mal de você, é que você é obrigado a se defender. A coisa mais importante é você ter uma boa consciência, que não deve. E viva de uma maneira, voe tão alto que as pedras que atira em ti não te atinja. Dê um bom testemunho. E quando a coisa é real, reconheça. Não dê aquele jeitinho de brasileiro, quer explicar, quer dizer que errou, mas não é tão errado. Não, dê nome aos bois. Eu errei, falhei. Você me perdoa? Você me ajuda eu a vencer esse meu elo frágil? Deus ama a sinceridade. Deus ama a humildade. E a humildade, ela reconhece suas falhas, seus defeitos. Então, amados, são raízes, são brechas. E a minha mensagem nessa manhã é:
tampe essas brechas. Tampe-as. Pede a Deus graça e vigie. Como diz o ditado, a força máxima de uma corrente depende do seu elo mais frágil. Eu sou forte na fé. O meu elo é fortíssimo. Eu sou forte nisso, naquilo. E quando chega a paciência, é um arame? Quando chega a temperança, é um arame? Aramezinho? Não se pode puxar além da força daquele arame. Então vigie os elos, os teus elos mais frágeis. É com isso que temos que preocupar. Não é com aquilo que está certo em nossas vidas, mas aquilo que não está certo, ou aquilo que qualquer hora pode arrebentar. Pessoa não tem controle sobre suas emoções. A penitenciária está cheia de homens e mulheres presos porque não se contiveram na hora da raiva, da contrariedade, e terminou matando, terminou fazendo isso e aquilo. E as Escrituras é bem clara em nos dizer que uma pessoa que não se controla a si próprio é como uma cidade que não tem muro. O inimigo podia entrar quando quisesse ali. Estenda teus muros. Espere. Até um ditado que diz, conta até 10. Às vezes você pode contar até 100 devagar e não passa. Pode subir para 500 e não passa. Sabe o que deve fazer? Deixe para um outro dia. Não passou? Deixe para outra semana. Você falar aquele negócio. Tratar sobre este assunto. Irmãos, é tão simples viver uma vida cristã. E o Espírito Santo está aí para nos dar força, para darmos testemunho dele. Você pode dizer, eu não aguento, mas ele aguenta. Então, Senhor, me ajude. Deixe um testemunho límpido para seus filhos, seus vizinhos, seus parentes. Deixe um rastro bem legível de um cristão, de uma cristã. Você pode testemunhar de Cristo para os teus vizinhos? Ou não? Então, irmãos, a inveja, pessoa invejosa, é uma brecha tremenda. Não pode ver ninguém obter alguma coisa, está feliz, fica com inveja. Não. Você conhece a você, vença. Se você tem inveja, se você tem avareza, o dinheiro está em primeiro lugar. Se você tem a excessiva, vamos dizer, vaidade, tem que se promover, como é que se fala? Se produzir para chamar atenção. Ora, é uma brecha. Vocês são filhos de Deus, vocês não são filhos de Jezabel. Por que mudar a cor de vossas unhas? Por que cortar o cabelo? Por que se pintar? Por que se rebocar? Não. A Bíblia diz que a vestimenta que agrada a Deus é um espírito manso e quieto, que é agradável a Deus. Não é essa estética do mundo.
tem que usar joias para se aparecer. O profeta diz: se isso lhe chama atenção, lhe atrai como um imã, está errado, põe fora. Enquanto tem outras que o marido pode trazer o que for. Ela agradece tudo, mas não usa. Está dentro da pessoa. Às vezes nem é joia, às vezes é bijuteria comprada em farmácia, ou comprada nas calçadas ali daquela gente, dos camelôs, sei lá o quê. Então, veja vocês, a vaidade são brechas. Você controle. Agora falando uma coisinha, né? Eu não sou vaidosa. Mas você tem que andar bem arrumada, minha irmã. Não é porque você não é vaidosa que a saia vai estar, a barra dela está lá despencada, andar de qualquer jeito. Não. Pode andar bem asseada, bem arrumada, vestir como uma dama. E fora da cópia, e fora da influência do mundo. Pode fazer. O ciúme. São brechas. O ciúme, o excesso de ciúme. Um cristão, para trair a sua esposa ou uma cristã, primeiro tem que trair a Cristo. Se uma pessoa trai a Cristo, então pode te trair também. Primeiro é preciso deixar Deus de lado. Então, ciúmes. A Bíblia nos fala do espírito de ciúmes. A gente que tem um espírito de ciúme doentio. Até um pouquinho para conservar, se manter, um certo cuidado, vai lá. Mas um espírito de ciúme, acusando a companheira, acusando o companheiro. Eu fico pensando, quando alguém cai nessa situação, você já viu que isso aí é uma tortura? Aonde vai estar fazendo imagens? Não pode o vizinho dizer, bom dia, vizinha. Pronto. A briga do ciumento já está de pé com a sua família. O que uma pessoa ela é torturada com esses espíritos de ciúme. Tá. Quando é preciso acertar as coisas, hoje temos ceia, né? Vamos ser claros. Errei. Admita o teu erro com todas as letras. Errei, falhei. Não, eu vou lutar. Estou lutando, conto com tua ajuda. Há um ditado que diz que o diabo sempre procura detalhes. O diabo está nos detalhes. Eu te perdoo, mas como foi? E fica fuçando. Não queira saber detalhes. Não procure saber detalhes. O diabo está nisso aí. Permaneça dentro dos teus limites. Então, irmãos, indo para o final, né? Quando se abre brecha para o diabo vem. Ele é um leão. Parece leão, não é leão, mas ruge como leão. Impor medo
E o diabo vem. Quando o corpo da gente está sem, vamos dizer, aquela imunidade, os vírus não atacam, as doenças não atacam. Então que o teu corpo espiritual esteja bem imunizado para enfrentar todas estas coisas. A depressão e a ansiedade é um dos males da era desses dias. E o profeta nos falou que nos últimos dias teria esta pressão, que é a depressão, e também temos aí a ansiedade. E quando o diabo consegue abrir consegue uma brecha, ele vai levar a essa situação, a depressão, a ansiedade, vai te levar a outros níveis. Agora preste atenção, se isto que está acontecendo não é porque você deu brecha, abriu buraco, não sabe perdoar, não sabe relevar, não sabe esquecer, não para de pensar nisto, porque enquanto viver com isso, você vai sofrer. Quem sofre é você e seus familiares ao redor. Então, quantas pessoas estão sofrendo uma situação porque deu lugar lá atrás? Lá atrás. E o diabo entra. E a coisa já não consegue mais melhorar. Quer dizer, sarar. Volte lá atrás. Se você quer aceitar a tua cura, a tua libertação, então volte lá atrás e corrija. Tampe este buraco. Acerte de uma maneira correta. Perdoe de todo o teu coração. Eu não dou conta. Então você também vai sofrer esta situação. E a família. E vai prejudicar o teu relacionamento, o teu casamento. Você deu lugar. E às vezes se dá lugar porque o outro deu primeiro. Errou? E aí? Então, feche as brechas na sua vida. Precisa de ajuda ministerial? Procure. Se não, pelo menos uma coisa a gente ainda faz, ora. Se não temos uma palavra, o conselho certo, ou isso, aquilo, mas pelo menos ainda sabemos orar. Outra coisa que dá muitas brechas para o diabo. Pessoa tem tempo de sobra, vive ociosa, quando deveria ocupar seu tempo com coisas que edificam, ajudando a outros. Edifique o seu tempo, como diz Paulo, pensai nas coisas que são de cima. Não é pensando em fracasso. Não é pensando nas coisas daqui. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. De que forma vamos pensar? Para isso precisa ter escrituras na mente, meditar, se envolver com as questões certas,
com as coisas de Deus, com as coisas nobres da vida. Agora, pensai nas coisas que são de cima. Porque você não vai resolver os problemas espirituais pelas coisas naturais. Então, pense. Tem um hino que diz, ó, pensai nos amigos dos céus. Pense naqueles que já terminaram a carreira. Pense nos grandes exemplos. Ocupe a sua mente naquilo que edifica, naquilo que constrói. Não deixe a sua mente vazia. Não solte ela. Não, você é uma cristã, você é um cristão. Então vamos mostrar a nossa identidade diante de Deus, diante dos anjos, com a ajuda divina, diante dos homens, diante dos parentes, diante dos irmãos, diante do ministério. Vamos ser verdadeiros cristãos. A internet, ela procura influenciar. Um dia alguém aqui estava dizendo que Deus tem ciúme do teu celular. Mais o tempo se gasta. E o que se vê na internet? Há coisas boas? Há. Às vezes, eu olho os documentários históricos, eu gosto de história. Mas as más influências, se você for buscar coisas erradas na internet, tem de sobra. Tem de sobra. E um cristão, você como cristão, meu irmão, deve ter vergonha de você, de Deus, porque há coisas que certos cristãos acompanham na internet, imoralidades. A mente está presa nessas coisas imorais. E 60% da internet está ocupado com esses assuntos de sexo, essas fantasias. E há casais que têm um relacionamento impuro, sujo, nojento, sodomita e outras coisas mais. Quem te ensinou isso? A internet. Que porta aberta é esta para o diabo entrar? Não pense que tudo que você fizer errado, que um dia não venha para te cobrar. Sim, virá para te cobrar. Irmãos, o diabo está procurando, ele está rugindo, procurando a quem destruir. Fiquemos de pé. Queridíssimo Pai, não subestimamos o nosso adversário, mas viemos a Ti lhe pedir que nos dê aquela armadura de um cristão para resistirmos todas as investidas do diabo. Ajuda nossos jovens, nossos lares, ajuda nossas crianças, ajuda os casais, ajuda, Senhor, cada moço, cada moça. Deus, que cada um possa estar blindado e manter-se blindado, blindada
com essa atmosfera, com a tua presença, a ponto, Senhor, que o inimigo nunca venha conseguir nenhuma oportunidade. Ajude o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te suplicamos. Amém. Que Deus vos abençoe, Deus os guarde. Aqui temos alguma